Romanos 8, a partir do 28. Romanos 8, a partir do 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Pode sentar. Título dessa palavra: o verdadeiro servo do Senhor. O verdadeiro servo de Deus. Aquele que foi chamado não para ser servido, mas para servir, a exemplo do seu mestre, a exemplo do próprio Cristo, que veio a esta terra e se fez servo, e se fez alguém disposto a contribuir com a humanidade. E, amados, nós fomos chamados exatamente para sermos servos de Deus, a exemplo de Cristo, a exemplo deste que escreveu esta epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo falou assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E lá em Mateus 20:28, o próprio Jesus declarou que ele não veio para ser servidor, mas para servir e dar a sua vida por um resgate de muitos. Mas o que é servir a Deus? Servir a Deus é ter vida com Deus, independente de todas as coisas, independente de tudo aquilo que nós passamos, independente de todas as lutas, dores, sofrimentos, provações, aflições, tribulações, independente de tudo e de todos, nós fomos chamados para servirmos a esse Deus da melhor maneira possível, porque Deus, Ele tem nos servido. Se Deus não tivesse essa incumbência, segundo a sua bondade, segundo o seu amor, segundo o seu cuidado, segundo a sua graça e misericórdia, por nos servir,
o que seria de nós? Simplesmente não funcionaríamos. Se nós estamos vivendo, se nós estamos funcionando, isso não é por conta das nossas próprias capacidades. Isso não é por independência. Isso não é por força própria. Afinal de contas, de onde nós tiramos as nossas forças? Se já pararam para pensar, quando nós dormimos, nós sumimos. E vamos para onde? Vamos por sonhos mais estranhos de vez em quando. Parece que adentramos em outro mundo. Mas ficamos ali, gente, como mortos, vulneráveis. Se nós pudéssemos fazer um levantamento, quantas pessoas foram dormir ontem e não acordaram hoje? Morrendo dormindo. E sem saber que morreram. Não acordaram para saber que morreram. Morreram sem saber. E nesse momento já estão sendo velados, veladas. Se nós pudéssemos fazer uma estatística, ter um conhecimento de uma estatística no mundo, quantas pessoas foram deitar ontem e estavam até bem, jantaram. Na verdade é errado jantar. Comer uma saladinha de alface, alguma coisinha assim, dá uma beliscadinha aqui, um leitinho. Agora tem gente que vai jantar, né? É pizza, é coxinha, é pão com vinho, e de sobremesa um doce sorvete, e enche a barriga e vai jantar. Misericórdia, errado. Mas, gente, quantas pessoas que estavam bem, relativamente bem, se sentindo bem, em paz consigo mesmo, em paz com a família, em paz com todos, sem temor de Deus até, e foram deitar e não acabaram, e acabaram falecendo. Porque, amados, nós somos seres limitados, vulneráveis, suscetíveis a tantas coisas, e as nossas forças não vêm de nós mesmos. Então, amados, se nós acordamos hoje, isso já é um motivo para glorificarmos a Deus. Se nós estamos agora com vida, respirando, apesar de todos os problemas, mesmo assim, amados, quem ama a sua própria vida tem que agradecer a esse Deus. Amém ou não? Amém. Quem tem motivos para agradecer a Deus, faça isso enquanto respira. Afinal de contas, o salmista, autor do Salmo 150, ele declara assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, porque Deus tem cuidado de nós de uma maneira graciosa e tem provido todas as nossas necessidades, apesar de tudo aquilo que nós enfrentamos, apesar dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, apesar dos nervosismos, apesar daquilo que muitas vezes nos tira o sono, apesar, daquele familiar que está dando dor de cabeça, apesar daquele que está viciado, apesar daquele que nunca se encontrou, nunca se deu bem na vida, apesar dos maus relacionamentos, dos filhos que não obedecem seus pais, dos pais que não cuidam dos seus filhos, apesar de tudo isso, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus não perde o controle de nada. Quem perde o controle muitas vezes das coisas é o homem. E tudo aquilo que nós passamos e sofremos é por conta das nossas próprias atitudes, semeaduras, e consequentemente acabamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas Deus continua sendo bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós, amados, precisamos servir a Ele, porque tendo
esse exemplo aqui de Paulo, que era um imitador de Cristo, esse Jesus que não veio para ser servido, mas para servir, esse Paulo aqui, amados, ele está relatando tudo aquilo que pode acontecer nas nossas vidas. Paulo, na verdade, nesse texto de Romanos aqui, ele está relatando a realidade da vida. A realidade da vida. E que essa vida, amados, não é fácil. Não é fácil. E só quem se ilude pensa que a vida é fácil. Se fosse fácil, não haveria problemas. Se eu perguntar aqui para alguém, tem alguém que não tem problema? Será que alguém pode levantar as suas mãos e dizer, eu estou sem problema nenhum, nunca tive problema, nunca me preocupei, nunca esquentei a cabeça com nada, na minha família todos estão prósperos, ninguém tem nenhuma doença, nenhum tem alguma dificuldade, nenhum tem limitações. Gente, não existe. Não existe. A realidade da vida é essa. Paulo, ele colocou aqui, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E ele vai mais profundo ainda, e ele diz assim: o que poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Será tribulação? Será angústia? O crente está livre da tribulação? Não. Será a angústia que pode nos separar? O crente está livre da angústia? Não. O crente está livre da perseguição? Não. O crente está livre de passar fome? Não. O crente está livre da nudez? Não. O crente está livre do perigo? Não. O crente está livre da espada? Não. E nada disso, tudo aquilo que permeia a nossa vida e quais coisas nós estamos sujeitos a enfrentarmos, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Porque o próprio Jesus, ele, preparando o coração dos discípulos, ele falou assim: eu digo isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E olha, gente, talvez para a nossa mente limitada, não entendamos um pouquinho daquilo que Jesus quis dizer com isso. Mas quando nós lemos 1 João 5,4, está escrito lá que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque, amados, se nós temos fé, mesmo diante de tudo aquilo que nós sofremos, nós estamos firmes em Cristo Jesus. E nada poderá nos separar desse amor que há em Cristo Jesus. E essa é a nossa maior força, e essa é a nossa maior fortaleza, e essa é a convicção maior de que nele, somente nele, nós somos mais do que vencedores, independente das dores, dos dramas, dos nervosismos, dos sofrimentos, de tudo aquilo que nos acomete. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quem é mais do que vencedor pode levantar as suas mãos e glorificar a esse Deus magnífico e poderoso. Paulo, ele está aqui mencionando, e ele é tão convicto de quem ele é em Deus e de quem Deus é nele, que ele diz assim: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E se ele está dizendo que nada poderá separar, é porque o crente pode, infelizmente, enfrentar todo tipo de adversidade. Mas nós temos o socorro, nós temos um lugar de descanso, nós temos a plena convicção de que quando nós servimos a Deus, Ele está no controle das nossas vidas, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele está preparando a cada dia, com todo o seu cuidado, amor, carinho, Ele está preparando para nós um lugar de bênçãos, um lugar de vitórias, um lugar de cura, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de reconciliação, um lugar de restauração que somente Jesus Cristo pode proporcionar. Pois em Cristo nós somos mais do que vencedores. Os salmistas, eles tinham plena convicção desse Deus zeloso e cuidadoso. O autor do Salmo 121, ele mencionou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus poderoso e gracioso, que estende as suas mãos, e nos momentos de maiores dificuldades, é Ele quem trabalha por nós. Porque nós, pelas nossas próprias forças, nós sucumbimos, nós desfalecemos, nós desanimamos, mas ainda bem que tem um poderoso que peleja pelos seus, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Paulo foi até o final, e olhemos para o final da vida dele: preso, confinado, abandonado, afligido, desamparado, dizendo que só Lucas estava com ele. Então, amados, desejoso da companhia de Timóteo, cheio de amor no coração, porque reconciliou com João Marcos, aquele que tinha sido pivô de uma briga entre ele e Barnabé, mas tinha o seu coração cristão, estava passando por sofrimento porque estava preso, mas estava fazendo recomendações a Timóteo, para que Timóteo continuasse servindo, para que Timóteo continuasse pregando a palavra, pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós estamos aqui nessa tarde, é por causa do Evangelho, é por causa de pessoas que serviram, sem desfalecer, sem desistir, mas que colocaram suas cabeças a preço, expuseram suas vidas à morte, a fim de servirem, sempre crendo na providência do Senhor, a fim de que outras pessoas, assim como eu e você, pudéssemos ouvirmos o Evangelho e sermos salvos, e também pudéssemos contribuir de alguma maneira para que outros sejam salvos e conheçam esse Deus maravilhoso e poderoso, que peleja e que trabalha em favor dos seus. Então, que nada possa nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. A convicção de Paulo era a seguinte: eu vou com Deus até o final, independente. E à beira da morte ele confessou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar.